Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno Tulux e hoje no Momento do Conceito o nosso assunto será Reforma Protestante. Se você quiser ouvir mais sobre esse tema, fique ligado que depois da vinheta tem mais. Beleza? Valeu! Resumidamente falando, a Reforma Protestante ela deve ser compreendida como uma série de eventos ocorridos lá na Europa, né, no comecinho do século XVI, naquele período de transição e adaptação entre final da Idade Média e começo da Idade Moderna, onde as situações ainda estavam se adequando, os contextos ainda estavam se moldando, não é? E que foram pontuais, né? Como críticas à Igreja Católica, ou melhor, crítica ao clero católico, e que colocaram em xeque a fé cristã, né? Não que ela fosse contestada, mas a forma como ela era, como ela foi reproduzida durante uma boa parte da Idade Média. Nesse sentido, nós temos três figuras fundamentais para esse processo, que são Martim Lutero, o João Calvino e o Henrique VIII. E eu já vou dizer para vocês qual é a particularidade de cada um desses nesse processo chamado de Reforma Protestante. E para entender melhor qual é a amplitude histórica da Reforma Protestante, vamos observar esse evento em quatro aspectos. O primeiro deles é o aspecto religioso propriamente dito, já que as críticas que eram apontadas para o alto clero eram fundamentadas na visão equivocada ou distorcida da Escritura Sagrada, a Bíblia, né, que direcionavam as ações de acordo com os interesses do alto clero. E também eram críticas voltadas à venda de indulgências, à prática da usura, ao alto poder adquirido pelo alto clero da igreja, que acabava manipulando, né, a religião como um fator importantíssimo durante toda a Idade Média para atingir os seus objetivos pessoais, o que era completamente contra o que era a função de um padre, de um bispo, de um monge, de um sacerdote da Igreja Católica. Um outro aspecto que deve ser lembrado é o aspecto político, já que nesse momento, né, da história, o governante, o monarca, o imperador, ele deveria deveria ser abençoado por Deus para se confirmar como uma legítima autoridade. Nesse processo todo surge a teoria divina do direito dos reis, onde os monarcas acabavam disputando o poder, né, a cobiça para ter mais poder e para se fortalecerem ainda mais, o que também ia totalmente contra o que pregavam as escrituras sagradas, a Bíblia. Os outros dois olhares que surgem para compreender melhor essa questão da Reforma Protestante são pontos de vista que acabam se fundindo, já que, se observarmos pelo lado econômico e social, nós vamos ver que são premissas que muitas vezes caminham de mãos dadas. Isso tudo por quê? Justamente porque a questão econômica ela vai se fundamentar no rompimento das autoridades, das realezas, das monarquias mais distantes de Roma. E aí nós vamos ver a Inglaterra, a França, o Sacro Império, que era a Alemanha, né? Que são mais distantes de Roma, vão romper justamente porque não concordavam com a cobrança de impostos feitas pela Igreja Romana. Nesse sentido, o rompimento com a autoridade lá de Roma faria com que esses príncipes, esses reis, se apossassem dos bens da Igreja Católica em seu território e que eles mesmos pudessem regulamentar e reaplicar a cobrança desses impostos em seus próprios territórios, né? Um fator que atendia muito bem a questão regional, e aí nós lembramos da questão econômica associada à questão social, já que junto à contestação da prática do alto clero, vinha também uma nova visão de mundo, que era a ética protestante, que não concordava com essas práticas católicas. Lá também, voltando um pouquinho para o aspecto religioso, e que entendiam que o rompimento era necessário justamente porque os fiéis não deveriam pagar um tributo tão grande assim para uma igreja que, na verdade, só os oprimia. Na verdade, a igreja tinha que ser mais próxima e oferecer a eles
bem, né, uma recompensa muito mais próxima de sua realidade. Isso gera também uma série de revoltas, especialmente entre os camponeses, que foram, né, historicamente, foi a classe mais oprimida durante esse longo período da Idade Média, onde a igreja foi o principal pilar cultural, social, político durante todo esse período. Compreendido o porquê, ou os porquês da reforma protestante, é importante também compreender quando e onde ela ocorreu. Nesse sentido, nós podemos tomar como marco inicial desse novo momento da Europa, da história religiosa e política e social e econômica da Europa, justamente a publicação das 95 teses do Martinho Lutero, um monge da Igreja Católica que, insatisfeito e discordando, não é, das práticas da igreja naquele momento, ele vai lá na Catedral de Wittenberg e publica nas portas da igreja um manifesto chamado de 95 teses de Martinho Lutero, contestando essas práticas e que, de certa forma, vai ser o ponto inicial para esse movimento de reformulação da fé cristã e da prática cristã na Europa. É lógico que isso não é somente a publicação das 95 teses de Lutero no Sacro Império, onde hoje é a Alemanha, mas também é um processo muito longo, né? Onde, apesar da rapidez com que as ideias de Lutero se espalharam pela Europa, em torno de um mês as ideias de Lutero estavam já difundidas por toda a Europa letrada. Em 1518, o monge Martinho Lutero vai ser investigado, né, acusado de heresia, e só em janeiro de 1521 ele vai ser excomungado da Igreja Católica. É claro que esse processo, no meio desse processo todo, ele vai reafirmar as suas teses, né, as suas ideias, e vai transformar a religiosidade cristã no Sacro Império, e que também vai se difundir por outras regiões da Europa. E esse movimento vai se difundir também por outras regiões da Europa, como por exemplo a França, né? A França tem um importante intelectual cristão que não chegou a ser consagrado como sacerdote, mas o João Calvino, ele vai repensar as atitudes do clero, da igreja na França, no Reino da França, e vai propor uma reformulação do que estava sendo feito no seu país até então. E a publicação da Institutas da Fé Cristã, a publicação do João Calvino, vai propor, né, não uma ruptura total, mas sim uma reformulação da Igreja Católica na França. E vai deixar um legado, né, que ele mesmo já não gostava muito, que era chamado de doutrina calvinista, mas ele próprio não gostava muito desse termo, mas que vai sim diferenciar a igreja, as práticas da igreja na França, da Igreja Católica Romana. Outro personagem muito importante da Reforma Protestante é o Henrique VIII da Inglaterra. Esse sim, né, tema de filmes, séries, livros, um personagem bastante cheio de história, né? Mas por quê? A ruptura da igreja na Inglaterra não aconteceu por fatores políticos ou fatores econômicos ou sociais, mas justamente por interesses pessoais, interesses particulares. Isso tudo porque o Henrique VIII, né, foi casado com a Catarina de Aragão, que não foi capaz de gerar um herdeiro do sexo masculino para o Henrique VIII. Ele, insatisfeito com essa situação, ele enviou seu pedido de separação de Catarina para a Igreja Católica lá em Roma, para que ele pudesse se casar novamente, né, com uma outra esposa, já que a culpa de ele não ter um herdeiro do sexo masculino era da esposa, não dele. Então, nesse contexto todo, o Henrique VIII, ele não tem o aceite do seu pedido, né, não teve a aceitação de Roma para o rompimento do seu matrimônio, e ele, em 1531, desgostoso dessa situação, ele vai se declarar protetor supremo da igreja na Inglaterra. E em 1534, efetiva, através de uma votação do parlamento, o rompimento da Igreja Católica com a Inglaterra. E aí muda a doutrina da igreja, né, alguns sacramentos e tudo mais, e surge uma nova religião, né, uma nova
doutrina cristã para a Inglaterra, que é o anglicanismo. É importante lembrar que a reforma protestante ela não fica restrita a esses três redutos, Alemanha, Inglaterra e França. Na verdade, ela acontece em outros países, outros reinos, né? Como Escócia, Suíça, Hungria, Holanda, uma série de outros países que também vão praticar as suas revisões com relação às práticas católicas, mas que de certa forma não vão ter a dimensão do movimento que aconteceu nesses países citados anteriormente. E é importante lembrar também que nesse contexto todo, nós temos como marco inicial o ano de 1517 com as 95 teses de Lutero. Mas mesmo antes disso acontecer, já durante ainda, né, em vigência do período chamado de Idade Média, haviam pontos, né, onde os próprios sacerdotes católicos discordavam das práticas do alto clero. É claro que o nome de Reforma Protestante se dá a partir do ano de 1517, mas que esse movimento já vinha crescendo antes mesmo da existência, do surgimento dessas figuras, como Lutero, Calvino e Henrique VIII. E um outro ponto também de relevância é que o protestantismo, né, a reforma protestante, ela promoveu uma visão mais ampla, mais democrática sobre a interpretação do texto bíblico, do texto sagrado, para a maioria dos países da Europa moderna. Isso é interessante porque ele está associado também à difusão da tipografia, né, do texto impresso, que também é um momento de explosão cultural na Europa, onde as pessoas passam a ter mais acesso a livros, a obras importantes, interessantes, e que também há um aumento significativo na quantidade de leitores na Europa. Mas você deve estar se perguntando, e a Igreja Católica? Será que ela assistiu esse processo reformista todo pacificamente, sem tomar nenhuma atitude? É claro que não. A Igreja Católica perdeu, né, parte do seu poder na Europa, perdeu pontos de coleta de impostos, pontos importantes, sim. E, nesse sentido, ela buscou, né, uma reformulação ou uma revisão de suas práticas. Tanto é que foi convocado o Concílio de Trento entre 1545 e 1563. Nesse Concílio de Trento foi repensada a prática católica para a Europa, evidentemente, e que também acabava abraçando, né, as novas colônias, especialmente de Portugal e Espanha pelo mundo. E aí nós temos os jesuítas com um papel super importante de evangelização, de catequização das novas conquistas de Portugal e Espanha. Isso explica, né, por que os jesuítas foram tão importantes no processo de colonização do Brasil, né? O que o Brasil tem a ver com a reforma protestante? Bom, esse é um ponto que nos liga a esse importante evento histórico que acontece na Europa, mas que também tem desdobramentos no Brasil. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. É um assunto interessante que acaba abarcando outros conceitos, né? E que acaba se estendendo para outras regiões e tem uma amplitude muito maior do que a própria Europa. Bom, se você gostou do vídeo, já deixa o like, o joinha aí, se você assistiu no Instagram ou no YouTube. E se você acha que ele é importante, compartilha com um amigo, né? Envia para um professor, para um colega, para alguém que está fazendo vestibular, que você conheça, porque certamente, quanto mais você debate o tema, mais você aprende. Certinho? Então, na semana que vem, voltaremos com um novo vídeo, toda segunda-feira, no Momento do Conceito. Valeu, gente! Bom 2021, boa semana e até a próxima segunda-feira. Valeu!